Bom dia, meus amigos, como estão nessa gloriosa manhã de segunda-feira? Eu sou o Voxer Miller, mas meus amigos e inimigos me chamam de Vox. E sejam bem-vindos ao meu canto, onde eu falo besteira e alegro seu dia um pouco, ou pelo menos tento. Estamos aqui hoje para fazer a primeira análise de Ragnarok Fanmade que eu vou fazer aqui no canal. E para isso eu escolhi o meu Ragnarok Fanmade favorito, que é Guerra Entre Raças, Ragnarok esse do meu amigo Martinho D. A gente vai analisar a primeira rodada, que é Yufei versus Sun Wukong. O maior mestre Kung Fu da humanidade versus o maior mestre Kung Fu dos deuses. Então, vamos começar primeiro pelos personagens, começando pelos humanos, começando pelo Yufei. Basicamente, o Yufei, ele é ele é não o estereótipo, ele é o arquétipo de personagem honrado, que é personagens que eles têm virtudes muito fortes, personalidade forte, eles se importam com os companheiros, eles estão sempre alegres, então. É tipo Gojo, esses personagens aí. E é um arquétipo que funciona muito bem, porque o Martin ele escreveu o Yuffie de uma maneira que ele é um mestre da parada, ele é um mestre dos humanos, ele que treina todo mundo. E isso funcionou muito bem para ele ser um mestre de Kung Fu, porque como ele pode ser um mestre se ele não tem alunos, na verdade? Então, isso funcionou muito bem. E falando do flashback do Yuffie, o Yufei, esse flashback, ele serviu pra mostrar o quanto que o Yufei, ele é legal, tá ligado? Por que que eu falo isso? Porque o Yufei, ele é mostrado no flashback inteiro como alguém abençoado, né? Como alguém honrado, como alguém que não é humano por inteiro, tanto que isso é refletido em sua aparência, como ele tem cabelos brancos, olhos vermelhos, pele albina, e é revelado depois que ele é filho da Fênix, que ele é filho da Fênix, né? Filho da Fênix chinês, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome da Fênix chinesa mesmo? O nome dele é Zukue. Acabei de ver aqui, Zukue. Ele é fruto do Zukue, o pássaro vermelho, e é por isso que ele tem os olhos vermelhos e eu curti pra caramba, por causa que mostra que o Yufei, ele tipo, ele foi abençoado por Deus pra ser o mestre Kung Fu mais foda que tem. E até serviu de inspiração pra eu fazer o meu Guan Yu do meu Ragnarok. E que inclusive a Batalha dos Reinos vai estar na descrição aí, né? Primeira rodada é Guan Yu versus Ares. Leia aí, por favor, para dar uma fortalecida. Mas então, o flashback do Yufei, ele serviu para mostrar pra gente o quão foda ele é, como eu já tinha falado. E o Yufei, ele tem uma característica muito boa, que no flashback dele é mostrado que ele não matava os inocentes e que ele sempre poupava os inimigos quando a batalha já tinha acabado, porque não tinha necessidade de matar pessoas que já se renderam. E ele falou: sigam o princípio da águia. E isso, mano, foi muito bonito, velho. Foi muito legal. E, mano, ele ser traído no final por causa porque ele botava medo nos superiores dele foi 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 revoltante, mas ao mesmo tempo serviu pra mostrar o para reforçar, na verdade, pra reforçar o quão foda ele é, tá ligado? Pra botar medo para botar medo até quem mandava nele, tá ligado? Isso foi muito legal. Serviu muito bem pra mostrar o quão legal, quão maneiro o Yufei é. Se é que dá pra usar essa palavra, maneiro. Mas, falando agora do poder do Yufei, o Yufei, ele tem mais ou menos. Ele tem algo parecido com o modo Tio, mas não é o modo Tio. É bem diferente, na verdade. É por causa que foi a coisa mais próxima que eu consegui achar para comparar. Um modo Tio, o que que é? Postura das armas: besta, lança, espada, armadura e alabarda. Aqui o Yufei ele não apenas faz postura de armas, ele cria armas. Tanto que a luta inteira ele usa manguais, ele usa um chaco, ele usa lança, ele usa armadura, ele usa um elmo para proteger a cabeça. Ou seja, é uma arma versátil, forte, porque são várias armas em uma só. A Sword, ela tem várias. Ela se transforma em várias armas para lutar. Sem contar que
fortificando isso com a própria técnica que o próprio Yufei tem, isso funciona muito bem. É uma ótima Volund para ser a primeira. Uma Volund muito apelona, se parar pra pensar, por causa da versatilidade dela ser várias armas. Então, é uma Volund versátil e ao mesmo tempo forte. É um poder bem bom pra um mestre de Kung Fu, quando você percebe que ele vira várias armas da antiga China, como por exemplo a lança e a alabarda. E o estilo de garra de águia dele também é muito bem utilizado, quando, por exemplo, ele crava as unhas do pescoço do Son Kong pra enforcar ele. Isso foi uma cena que eu, por algum motivo, amei pra caramba, assim. Eu adorei essa cena. Mas o que eu tinha pra falar do Yufei, eu tinha pra falar agora. Agora, partindo pro Sun Wukong. Então, Sun Wukong, vamos começar pelos poderes, porque é o que eu quero abordar primeiro, por causa que seria legal. O Yufei, o Yufei, ao mesmo tempo que ele tem técnicas de Kung Fu, o Sun Wukong também tem. Mas é diferente. Quando ele tem o bastão dele, que é basicamente multiuso, aquela porcaria. O negócio estica, expande, bate no chão. O negócio faz os cacete a quatro com aquele negócio. E todas as técnicas dele se baseiam em manusear o bastão dele de diversas formas. Como, por exemplo, quando ele usa para esmagar o crânio do Yufei e forçar ele a proteger a cabeça. Mas não tem muita coisa pra falar dos poderes do Wukong, além do fato de ele, quando ele tira a tiara dele, ele liga um modo macaco V2 e fica boladão, e dobra de tamanho, triplica de tamanho, quadriplica de tamanho, sei lá. Aí ele fica bombadão, e é por isso que ele ganha, inclusive, ele ganha por causa disso. E agora partindo pro flashback dele, Agora, partindo pro flashback dele, o Song Kong basicamente é o extremo oposto do Wukong não, do Yufei. Porque Yufei e Song Kong são isso, dois lados dos extremos opostos da mesma moeda. Enquanto o Yufei é honrado, disciplinado, simpático e leal, Sun Kong é extremamente arrogante, prepotente e não curte muito seguir as regras. Tanto que no Databook é dito que um dos desgostos dele é seguir os seus deveres como líder do panteão hindu. Líder do panteão hindu, não, chinês. Ele ele viveu como um macaco errante, basicamente. Ele veio de um ovo. Ele veio de um ovo que veio de uma montanha das cinzas do Deus primordial, que inclusive também veio a tartaruga negra, o dragão azul, o tigre branco e a fênix vermelha, que são os quatro deuses celestiais dos quatro cantos da China. O flashback dele é basicamente a jornada ao oeste, onde ele foi em busca de disciplina e de paciência para lidar com a personalidade volátil dele, que veio do pai, entre aspas, dele, pai, entre aspas. Aí, esse é tipo, em questão de flashback, eu acho que o ponto mais alto do flashback de cada um é no do Yufei, a morte dele, que é basicamente um divisor de águas, por assim dizer, que divide, que é anticlimático, assim, que é a morte por causa que seus superiores tinham medo dele, por isso o mataram, é um fim anticlimático para o maior mestre Kung Fu da China. E o ponto mais alto do flashback do Wukong é a Jornada do Oeste. Por causa que quando ele volta, é dito que ele não aprendeu nada com isso. Ele fica arrogante do mesmo jeito. Isso só serviu para aumentar os poderes dele, inclusive. Agora partindo pra coreografia. Coreografia dessa luta é simplesmente incrível. Com o Yufei, um dos pontos mais marcantes pra mim foi quando o Yufei ele prendeu o bastão do Wukong no sovaco, basicamente na axila. Ele prendeu na axila e usou da força da próprio golpe do Wukong para arremessar ele para trás.
aí ele meio que é jogado pra trás como se fosse um míssil. Isso é muito legal. E um dos pontos mais altos da luta pra mim também é quando o Wukong ele tira a tiara dele, ele vira um macacão lá doido e esmaga o Liu Fei. Inclusive é assim que ele morre, de forma trágica. Ele perdeu um braço no meio da luta, o Wukong, e ele perdeu o dedo mindinho também, que inclusive ele perdeu 50% do soco, é um dado que eu vi aí. Ele ele perdeu parte ele perdeu parte do peito também, quando na tela de vitória mostra que ele perdeu parte do peito, as costelas ficaram à mostra. Foi uma cena bem visceral, inclusive, no Ragnarok. Os pontos mais altos da luta foram esses. E tem mais um também que eu já falei anteriormente, que é quando ele enforca quando o Yufei ele enforca o Wukong com as garras dele que ele crava na garganta assim. Agora, falando do paralelo, o último tópico do vídeo, o Wukong, falando do Wukong primeiro, o Wukong, ele é vagabundo. É isso que dá pra falar dele, ele é vagabundo. Por causa que ele é extremamente arrogante, ele é vagabundo, como eu já falei, por causa que, cara, o cara é líder do panteão chinês, mas não se importa com seus deveres, e ele inclusive, tipo, ele é extremamente apático por conta disso, ele é extremamente apático em relação a isso, na verdade. Ele não se importa com seus deveres e ele é extremamente desonrado também, por causa que ele zomba do Yufei toda hora na luta. Ele ridiculariza, inferioriza, desmerece, usa de um golpe que ele tem certeza que vai matar só pra acabar a luta logo. O Kong ele é extremamente baixo, assim, ele é extremamente arrogante e prepotente. O Yufei é o oposto extremo disso. Por causa que, como já vimos, o Yufei ele é extremamente leal. Ele é filho de uma divindade, o que torna ele um semideus. Ou seja, ele é um humano que ao mesmo tempo é divino. O mais divino dos homens, eu digo. Eu gosto de dizer. Porque ele é filho de uma divindade ele é filho de uma divindade com pais humanos. Ele é, ao mesmo tempo que ele é um humano, ele é um deus, por assim dizer. Ele é um semideus. Ele, ainda assim, ele se apega à humanidade, ele serve a ela, ele luta por ela, ele é basicamente ele é o humano perfeito, basicamente, tanto que ele é dito como ser o ser mais honrado dos humanos. E isso encaixa perfeitamente, já que ele com o traço com a personalidade, o jeito que ele luta, com a relação dele com os outros personagens. E o Fei é o extremo oposto do Wukong, por assim dizer. O Wukong, enquanto o Wukong, ele não se importa com seus deveres como divindade, ele é extremamente prepotente e gosta de lutar, tanto que inclusive foi por causa dele que o Ragnarok tá acontecendo, porque ele foi o primeiro a aceitar o convite da Brunhilde para o Ragnarok acontecer. Então, em tese, todas as mortes que aconteceram no Ragnarok é tudo culpa dele. Ele basicamente ele criou uma picuinha na cabeça dele, contanto que ele esteja brigando, tudo bem pra ele. Esse é o pensamento do Wukong. E é por isso que eu gosto tanto do contraste desses dois. Porque enquanto um é extremamente leal, centrado, responsável e tal, um é extremamente o oposto. E é isso que é genial, assim. O Martin escreveu muito bem o paralelo desses dois. Um é responsável e leal, e o outro é extremamente desordeiro e irresponsável. Tanto que ele é líder do panteão, mas não gosta dos deveres de ser um líder de panteão. Dito isso, visão geral da rodada, é uma rodada muito boa. É uma rodada muito boa. É um ótimo começo, como tá no título. Um ótimo começo de vídeo, quer dizer, de rodada, de Ragnarok em si. Eu me diverti muito lendo. É uma rodada muito divertida. E pra mim, Yufei vs Sun Wukong tem um 8. Porque. Porque eu tenho uma soldada mais pra frente que é maior. Tipo, quando eu tava lendo era um 9, mas quando eu terminei de ler as outras rodadas, essa nota baixou. Basicamente, o Fei versus Son Wukong tem um 8 pra mim. Eu gosto muito dessa rodada, é uma das minhas favoritas. E o Yufei tem um dos melhores designs do Ragnarok inteiro, principalmente o Yufei. Eu gosto muito do design dele. Enfim,
o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que tenham gostado. Me desculpem se eu gaguejei algumas vezes, é que é o meu primeiro vídeo longo, então não tô acostumado. Mas é isso. Fiquem bem aí e até o próximo vídeo. Vox desligando.